Boa tarde, gente. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter acessado a sala. Hoje nós vamos fazer uma reunião um pouquinho diferente porque tem assuntos muito importantes para nós falarmos. Então vamos iniciar logo para que possamos ver o resto depois, tá? Então vamos entrar aqui e aqui. Como nós falamos, hoje nós vamos fazer uma reunião sem usar os slides. Boa tarde. Hoje vamos fazer uma reunião sem os slides. Oh, Jesus. Boa tarde a todos e sejam bem-vindos. Como anunciamos, vamos fazer a nossa apresentação sem usar o projetor, datashow ou slide, para mostrar que todos poderão fazê-la. Temos no nosso escritório virtual todo o material necessário para tanto. O nosso país é rico em locais no litoral, como lindas praias, onde podemos descansar nessas maravilhosas praias. Mas isto é tema para a segunda parte da apresentação de hoje, que vai falar sobre a saúde financeira. A primeira falaremos sobre a saúde física. Nós iniciávamos a apresentação mostrando o slide de um alpinista que subia no topo de uma montanha para assistir o nascer do sol, mas por cima das nuvens. Mas, para tanto, tinha que ter disposição e saúde para fazê-lo. Nós iniciamos com a frase importantíssima: a oportunidade da sua vida chegou. Mas, na realidade, é um pouco diferente, porque, com o intuito de aumentar a produção de alimentos para alimentação, o aumento da população mundial, surgiu um contratempo, porque a oportunidade, ou melhor, palavra, porque ah, é oportuno mostrar que a vida moderna promove os principais causadores das enfermidades, porque a agricultura aumenta a produção de alimentos. Tivemos que usar adubos químicos, mais conhecidos como agrotóxicos. São excelentes produtos. Hoje, sem eles, não se produz nada, mas eles têm um inconveniente, que é a carência. Nós temos absoluta confiança de que os agricultores respeitam a carência, mas a chuva não. Quando chove, a chuva passa nas fruteiras e leva os defensivos para o solo e junta-se com os resíduos dos adubos e vão para o lençol freático. E quando tomamos água, estamos tomando esses venenos, deixando o nosso corpo e o sangue mais ácido. A indústria, só um minutinho, por favor. A indústria passou a fazer a indústria passou a fazer alimentos ácidos que ajudam a deixar o nosso corpo mais ácido. E por falar em acidez, veja bem, em 1931, um médico cientista alemão, o Dr. Otto Eschenburg, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por- porque ele conseguiu provar que todos os cânceres são oriundos do sangue ácido, que é a acidose, e a diminuição do oxigênio do sangue, que é a hipóxia. Vejam bem, em 1954, os cientistas descobriram que os radicais livres defeituosos são responsáveis por mais de 140 patologias. O que são radicais livres defeituosos? São átomos de oxigênio que faltam um elétron e eles querem se completar. O que eles fazem? Se aderem à nossa membrana, nas células, e extraem o elétron delas. E eles se completam. E as nossas células, sem o elétron, são condenadas à morte precoce. Aqui nós temos um radical livre defeituoso. Veja, está faltando um elétron e quer se completar. E eles se completam tirando
o elétron da nossa célula. Então se adere na membrana da nossa célula, extrai o elétron e aqui tem a nossa célula sem o elétron, condenada à morte precoce, porque elas sem o elétron não vivem. O nosso corpo produz quatro radicais livres positivos, que é a imunidade, a cicatrização, coagulação e apoptose. Veja que pele bonita, jovial. E quando os radicais livres tiram o elétron dessas aqui, veja como é que fica a pele toda enrugada, envelhecida, dá a impressão de 90 anos, onde na verdade não tem nem 30. Aqui nós temos agora uma ideia mais exata do que nós falamos até agora. Nessa primeira parte aqui, nós temos a nossa célula. A nossa célula tem abertura para entrar uma molécula por vez. Então, ela expulsa as toxinas e nutre a nossa célula. Mas o que é molécula? Molécula é a menor parte que nós podemos dividir a água. Ah, só que aqui, então, a menor parte da água é a chamada molécula e ela tem que ter duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Só que essa água ainda não nutre o nosso corpo, porque para nutrir o nosso corpo tem que ter sais minerais. Então aqui nós temos uma molécula completa. Tem então os sais minerais são representados por nutrientes, tem as duas partes de oxigênio, de hidrogênio e uma de oxigênio. Essa aqui é a molécula completa, essa entra e nutre. Mas tem um detalhe, nós sabemos que para nutrir nosso corpo a água tem que ter sais minerais. E quando a água fica parada, ela fica parada mesmo. Só que os sais, eu vou ver só um minutinho que não está aparecendo aqui na. Aí tá. Então, quando ela fica parada mesmo. E quando enquanto que os sais minerais não ficam parados, o que que eles fazem? Eles unem uma molécula com a outra e formam um grupo de moléculas. Esse grupo de moléculas, tecnicamente, nós chamamos de cacho ou de clúster. Então, eles formam macromoléculas. Aqui nós temos, casualmente, para exemplificar, um grupo de três moléculas, aliás, três unidas que formam, então, um clúster. E esse clúster não entra. E não entrando, não nutre. Não nutrindo, nós perdemos nossa imunidade. E veja só o que diz aqui. A água sem tratamento magnético. A água dura e cheia de clúster, impedindo a apresentação de moléculas aos poros da membrana, promovendo assim uma hidratação parcial das células. Podemos chegar à conclusão de que essa água não hidrata, essa não nutre. Então, essa água do estado molecular é que é meio problemática. E graças a essa água que não nutre, nos meados do século passado e o início desse, havia uma série de patologias, muita gente a óbito e não sabiam a origem. Estudos feitos nisso ali, eles chegaram à conclusão de que o problema vinha da água. Então, Deus, ele ficou bastante preocupado com a humanidade e ele iluminou um ser humano. Ele iluminou e ele era um profundo conhecedor de magnetismo, eletricidade. E ele percorreu os países mais adiantados para aprender um pouquinho mais, anotou uma série de dados e depois de uns meses ele voltou ao Brasil, ficou estudando as anotações feitas nesses países adiantados e depois de vários meses ele apresentou para nós a solução desse problema. E aqui está o aparelho que ele fez, que ele montou. Chama-se Simon. É um conjunto de ímãs cientificamente selecionado e selecionados. E ele colocou, então, dentro desse invólucro, o que que ele faz? Ele faz um fluxo magnético muito importante. Então, se nós colocarmos, mas antes de colocar aqui, nós vamos adiantar um pouquinho, nós vamos mostrar quem fez isso ali, que é justamente esse senhor aqui, o Dr. Carlos Henrique Pereira da Silva, nosso digníssimo presidente. Mas veja a preocupação dele naquela época. Uma visão única acerca de uma necessidade, sabendo dos perigos de consumir uma água de má qualidade por longos períodos,
o senhor Carlos Henrique Pereira da Silva fundou a empresa Timol em 2004, com uma missão em mente. Presta bem atenção a essa missão deles. Proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água de qualidade que hidrata de verdade. Doutor Carlos, muito obrigado, que graças ao evento do senhor eu obtive uma sobrevida. Mas voltamos no anterior, então. Quando nós colocamos aqui o silo Simol e que a água passa por ele, a água é conhecida mundialmente por H2O. Então, quando a água e os clústeres passam pelo fluxo magnético do silo Simon, ele quebra a molécula d'água e dissolve os clústeres, separa as moléculas do clúster, deixando então as moléculas soltas, livres, entrando em qualquer abertura das nossas células. Elas entrando, elas expulsam as toxinas e nutrem nossas células. E veja só o que diz aqui: água tratada magneticamente, água leve e de menor absorção. A magnetização quebra os clústeres, diminuindo a dureza da água, promovendo a hidratação e alimentação total das células. Podemos concluir de que esta água hidrata, essa água nutre. Então, vamos falar um pouquinho mais. Quando dá essa transformação que a água passa pelo silocimol, que dá aquele fluxo magnético, tecnicamente nós chamamos de hidrólise. Só que por falar em hidrólise agora, muito tempo, então eu aconselho a todos que no nosso escritório virtual tem uma série de informações sobre hidrólise. Aprendem hidrólise, é necessário saber. Mas aqui para nós, para os novos que querem, digamos, trabalhar corretamente, quando alguém pergunta, mas o que é hidrólise? Vocês podem dizer o seguinte: é um equipamento que transforma a água do estado molecular para o estado iônico. Vocês dizem a mesma coisa em poucas palavras, mas vocês têm que aprender hidrólise porque é muito importante. E o que que ela faz? Então, ela deixa, se alguém pudesse, me ajuda a fechar o microfone, por favor. Isso. Então, as moléculas ficam soltas. E tem um detalhe importante. No lugar do H2O vai ficar aqui OH- que são íons de hidroxila e H+, que são íons de hidrogênio. Vamos falar primeiro do íon de hidroxila. Ele é negativo e sequestra todos os sais minerais do nosso corpo. Os nossos sais são positivos, porém, tem dois sais que são positivos, que é o caso de cálcio e magnésio. Então, quando chega o cálcio e magnésio, é necessário dois íons de hidroxila para poder formar o hidróxido alcalino de cálcio e magnésio. E aí vocês poderão perguntar, mas qual é a diferença que tem do hidróxido alcalino de cálcio e magnésio e com o cálcio e magnésio? E nós vamos dizer, é grande a diferença, porque o hidróxido alcalino, ele é absorvido pelo corpo 3 vezes mais rápido que cálcio e magnésio. E o cálcio e magnésio, para fazer os efeitos benéficos no nosso corpo, ele requer da vitamina, precisa da vitamina D. Se não tiver a vitamina D, o nosso organismo absorve mesmo assim o cálcio e magnésio. Só que em vez de fazer os efeitos benéficos, faz os maléficos, entre eles a produção de cálculos renais, entupimento das veias, entupimento dos vasos dos rins, entupimentos capilares, calcificação das artérias e uma infinidade de outros problemas que afetam totalmente o nosso organismo. Ao passo que o hidróxido alcalino, nada disso acontece porque não precisa da vitamina D. E ele, inclusive, tem uma outra facilidade, ele reúne todos os sais minerais que tem no nosso corpo e coloca dentro das células, nutrindo as nossas células. E com isso nós aumentamos a nossa imunidade. Uma célula bem protegida, se vier alguma, entrar alguma patologia, as próprias células se encarregam de eliminá-las. Mas além disto, nós temos que mostrar de que quando o corpo, as células estão todas nutridas, a água vai lá nos ossos, deposita nos ossos cálcio e magnésio, aumentando a densidade mineral óssea. Em outras palavras, quem tem osteoporose,
Tomando essa água, em pouco tempo ele vai readquirir a massa óssea, com testes científicos internacionais que comprovam esse benefício. Nós poderíamos ficar ali a tarde toda falando dos benefícios dos sais minerais, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Tem só um outro detalhezinho que não podemos deixar de passar. Agora até vou pedir para você que faça um exercício de respiração para poder tranquilizar. Respirem, cheirem a flor e apaguem a vela. E fiquem bem sentados, porque o que nós vamos falar agora é um verdadeiro milagre. Nós vamos falar dos íons de hidrogênio. Eles são positivos. E eles vão sequestrar todos os elementos negativos que tiver no nosso corpo. Você se recorda dos elementos negativos que nós falamos hoje à tarde? São os benditos radicais livres negativos. Eles são negativos, negativos e altamente corrosivos. Então, eles são bivalentes negativos. E quando os íons de hidrogênio que são positivos, ele precisa dois íons para poder combater os radicais livres, transformando os radicais livres no terceiro elemento. E você sabe qual é o terceiro elemento que eles transformam? Água. Água. Só que essa água, o nosso corpo não absorve, ela é eliminada imediatamente por meio da porosidade da pele em forma de suor, pela urina, pelas fezes, deixando o nosso corpo, então, livre desses inconvenientes. Nós poderíamos ficar falando a tarde toda, mas infelizmente temos assuntos mais importantes hoje para falarmos. Por isso que se tiver uma dúvida, por favor, senão nós vamos convidar o mestre Borges para que ele assuma a sala e nos diga como que nós podemos eliminar aquela bactéria que está tomando conta da humanidade. Essa bactéria é terrível, é a bursite. Não é aquela que dá nos ombros, não, 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 não. É que dá no bolso, quando no fim do mês a gente vai pagar um título no banco, o bolso está vazio. Então, Borges, por favor, nos dê condições para nós eliminarmos essa bactéria. Simone, foi um prazer estar aqui na nossa sala. Muito obrigado, Simone. Um abraço, querida. Borges, a sala é do senhor. Muito obrigado, seu Francisco, como sempre, colocando com muita maestria as palavras. E aí vocês viram que realmente a pessoa pode fazer um showroom, uma apresentação, só conversando. Nós temos ferramentas. No banner que vocês receberam de convite, ali mostrou claramente, e nós temos muitas mais ferramentas. Se nós abrirmos lá o nosso escritório virtual, temos tudo para fazer a apresentação de qualquer produto com todas as informações, a todo momento, tanto na palma da mão como na ponta dos dedos quando você usa o seu celular, não é mesmo? E hoje nós temos o privilégio de ter a Simone conosco, ajudando a entender um pouquinho das parte da franquia internacional. Agora, quais os benefícios que nós temos de ser franqueado? Primeiro deles é termos uma franquia vitalícia e hereditária. É para o resto da vida. Segundo, liberdade medicamentosa. Muitos remédios. Prova nós temos aí. O seu Francisco, a própria Simone, a filha dela, eu, minha esposa, todos nós diminuímos a quantidade de remédio e depois começamos a beber a água, os benefícios físicos. Próprio Ivanir. Outra, nós temos a liberdade financeira se nós quisermos. Para isso que estamos aqui falando da parte internacional. Outra liberdade, a geográfica. Está lá a Simone na Inglaterra, está lá a Creuza lá em São Paulo, o Nestor, o Ivanir lá em Caxias, o Borges aqui em Chapecó, quantos mil de quilômetros longe? E muitos outros que poderiam estar aqui, não é mesmo? A liberdade geográfica de extrema importância. E outro, se você abrir teu computador e quiser preencher uma franquia, um pré-cadastro, lá fora do Brasil você preenche. Agora você vai ter que entender se você vai pagar em euro, dólar ou a libra do momento que está na terra que ele está lá. Se ele for transferir do
dólar para o euro, ele vai perder dinheiro. Agora, se ele for transferir do dólar para o franco, que ele já tem uma conta no Banco Itaú, por exemplo, ele pode pagar sem problema nenhum. E você pode fazer isso da comodidade da tua casa. Depois a Simone vai explicar para nós. Outra liberdade. Todos que estão aqui na sala são tudo ENTA, acima de 40. Não tem ninguém menos de ENTA. Então temos liberdade de idade. E qual é a vantagem de ter a liberdade de idade? É um baú cheio de conhecimento em nome de pessoas. Outro, essas pessoas de mais idade, o progresso delas físico é muito mais rápido do que nós mais novo. Por quê? Veja o São Francisco, na hora do jantar, ele toma primeiro um aperitivo, depois toma uma cervejinha, depois ele vai jantar, depois ele vai fazer o quê? Não. Toma um café, uma sopa, uma alimentação razoável, não é mesmo? Agora nós da Idade Média para baixo já tomamos um aperitivo, tomamos uma cerveja, tomamos um vinho, comemos um churrasco, né? Então já vamos exagerando porque nós achamos que nunca vai pegar nós. Aí a acidez aumenta, né? Então o progresso na pessoa de mais idade ela é mais rápido o processo de controle de algumas patologias. Não cura, nunca usa a palavra cura. E nem melhorou. Controla e previne. Duas palavras que você tem que aprender no teu vocabulário. Controlar e prevenir. Não esqueça, tá? Melhorou. Melhorou, se ele melhorou agora, dali a pouco ele já não toma mais água, ele voltou lá na estaca zero de novo. Entenderam? Então, é controlou e preveniu. Sempre na nossa cabeça essas duas palavrinhas. Outra liberdade grande que nós temos. Chamar os de 30 e menos de 30 para o projeto. Por quê? É difícil de chamar eles, porque eles acham que eles nunca vão ficar doentes e que eles não vão precisar. Mas vão precisar sim. E qual é a vantagem de nós chamar deles e eles ganharam o gosto pelo projeto? Porque está na era deles de mexer pela internet, gente. Eles têm uma facilidade muito grande. Pede para a Simone se foi fácil no começo para ela mexer nas redes sociais. Não foi, não. Pede para o Borges, não foi, não. Para o Francisco também não foi. Então, temos essa oportunidade. Todos, está aberto para todos. E do primeiro trabalho, os dos 18 aos 25 anos, gente. Esse povo tem que ganhar gosto por esse projeto e se aposentar com 25 anos de idade e acima de 50 mil reais mês, sem precisar entender o ser chamado a atenção de um patrão. Nossos netos, nossos filhos têm essa oportunidade. Agora, você chamou ele uma vez, ele não veio, chamou duas, não veio, não desista. Paciência e persistência é o fundamental. Eles precisam, vão precisar. O sistema está cada vez mais fechando as coisas. Se hoje, por exemplo, no trabalho tradicional, que antes eu vendia caminhão, aumentou os impostos e fechar as fábricas lá de caminhão, as montadoras, o que que o Borges ia fazer? Entendeu? Aqui eu posso estar fazendo, posso estar trabalhando, posso estar vendendo. Se eu ficar doente, tem umas abaixo de mim que pode me render lá um binário, um Unilever. Entendeu? Onde está a genialidade? E a Simone tem mais ideia disso, da questão de se ganhar dinheiro, não só agora, como no futuro. Vamos deixar para a Simone falar, que eu já estou com a boca meia fofa aí e já esgotou meu repertório aí. Tá bom, gente? Simone, seja muito bem-vindo. A Simone está na Inglaterra, lá, colaborando conosco, vai nos dar umas ideias das partes da franquia internacional. Todas elas. Simone, a sala é sua, por favor. Olá, Se apresente. boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Simone, moro aqui na Inglaterra há 27 anos, então eu já sou mais inglesa do que brasileira. E eu estou aqui fazendo esse projeto, já tem 3 anos que eu estou fazendo, trabalhando com a Timol.
comecei através do resultado que minha filha teve. Minha filha tinha um problema muito sério de cólicas menstruais e eu consegui, né? Tomando da água, ela começou a melhorar. E ela foi a primeira a não acreditar no projeto, falou que água era água, que eu acreditava em tudo. Então, ela não acreditou, mas ela foi a primeira a ver o resultado. Assim, foi muito rápido. Porque minha filha cuida muito bem do corpo, faz academia. Eu sou muito séria na parte de cuidar do corpo, então, com 2 aninhos, ela já estava fazendo natação, com 5 anos, ela e meu filho já faziam taekwondo, com 11 anos, 12 anos já eram faixa preta, então eu sou muito apegada em esporte. Então minha filha sempre cuidou do corpo, não tomava refrigerante, e então isso foi muito mais rápido ver o resultado nela, porque ela já cuidava do corpo, só faltava trocar água. Então, no momento que ela trocou da água, ela viu o resultado. Então, por isso que eu acabei me apaixonando pelo projeto e quis levar isso para ajudar outras meninas com cólica. E hoje eu ajudo pessoas no mundo inteiro, né? E é muito bom falar de Timor. Eu estava na África o mês passado, eu estava em Portugal semana passada, fim de semana passado eu estava em Portugal, então onde eu vou eu levo o projeto. Porque realmente todo mundo precisa, não é só um ou outro, só aquele país, não, qualquer país. E eu tenho médicos na Nigéria, na África, agora que são franqueados, e ele começou, eu fiz uma reunião com ele em dezembro, depois de 5 meses, ele veio falar comigo que fazia parte dessa família chamada Timol. Eu fiquei muito feliz, né? Por quê? Porque ele não só tomou, mas ele deu para os pacientes, e ele viu o resultado nos pacientes dele. Então, assim, é muito gratificante você trabalhar com algo que você ajuda as pessoas. Então, o dinheiro ainda vem abençoado 2 vezes, né? Você está ajudando alguém, ainda, né, a pessoa a melhorar a saúde dela e também a financeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês coisas que ainda no Brasil, né, as pessoas não estão falando muito. Por quê? Porque só eu praticamente trabalho muito internacional, né? Então, como que a gente pode falar de um produto? Primeiro, porque ele é um grande negócio, porque ele está ajudando as pessoas. A partir do momento que está ajudando as pessoas a melhorar a saúde, já gera, né? O produto já é um grande negócio. E aí, água magnetizada, que nem eu falei, todo mundo bebe, não importa o país que ela esteja, todo mundo precisa. E como que é trabalhar no negócio tradicional? Você pega da indústria, passa para o atacadista, distribuição, do supermercado, para chegar no consumidor. Todo mundo tem que ganhar porque todo mundo trabalhou. Então você vê aí a parte, cada um tem o seu, né? Precisa fazer o dinheiro, todo mundo ganha um pouquinho. Na Timol é diferente. Na Timol você vai fazer o quê? Você vai pegar direto da indústria, direto da empresa. Você pega o produto e você passa para o consumidor. Então esse dinheiro que estava distribuído, ele fica todo para você. Por isso que você começa a ganhar mais na Timol. E por isso que a empresa ela é muito rígida na parte de você trabalhar e todo mundo fazer o mesmo valor. Então, nós temos os mesmos, que nem está em Portugal, é euro, é todo mundo igual, mesmo valor para todo mundo. Tá em qualquer lugar, tanto da Europa, qualquer lugar que não seja euro, que não seja o dinheiro do Brasil real, que não seja o dinheiro do Paraguai, que é Guarani, é dólar. Então, gente, se vocês venderem uma franquia para uma pessoa que está na Suíça, a Suíça fica na Europa. Só que a Suíça é franco, não é euro. Então, você vende por dólar. Você quer vender no Japão? É dólar. Na China, é dólar. Tailândia, é dólar. Aqui na Inglaterra, é dólar. Qualquer país é dólar, tá? A não ser que seja euro, real, guarani. Aí sim é dólar. Então, fica mais fácil para a pessoa entender. E aí, como é que funciona a parte de lucro? Aqui, ó, deixa eu voltar uma tela, aqui. Aqui, olha só, quando você fez as 5 primeiras compras, né, nós sabemos quem tá na Timol. Quem não está na Timol, nós temos um sistema de trabalho na Timol. Quando você entra, a partir da 5ª compra que você faz, o preço baixa. E aí você pode comprar com um preço mais baixo. E isso em dólar significa o quê? Simone, mas eu moro no Brasil, eu tenho amigos no Japão. Você pode vender em dólar para ele. Você pode vender e mandar para ele, como eu mando para as pessoas que estão no Japão, que eu já mandei também. Eu vendo em dólar para lá. Então, você ajudando com um combo mega, uma família por semana, você tira US$ 600. Mesmo você morando no Brasil, que é o que eu gosto de falar muito. As pessoas, às vezes, precisam sair do Brasil para ganhar dinheiro. Com a Timol, não. Você precisa do Brasil mesmo, você já faz dinheiro.
Porque você vai vender lá para o Japão, você vai vender aqui para a Inglaterra, você vai vender, se for, né, para os Estados Unidos, Canadá, você vai vender em dólar. Então, olha só o lucro que você tem se você vender 4 aparelhos no mês, né? Tirando uma vez por semana. $600 você tira. E depende de você, você vai fazendo mais dinheiro em dólar. Simone, mas eu tenho amigos em Portugal. Você pode comprar. Aí é diferente. Quando lá no Portugal, gente, eu vou explicar para vocês por quê. Ah, mas eu tenho lá em Portugal. Lá em Portugal, nós temos uma distribuidora em Porto. Então, você pode comprar lá, né? Você compra pelo seu atendente e fala, vai ser pego lá em Portugal. Só que você não vai pagar preço de reais. Você vai pagar preço de euro. Porque eles tiveram que pagar uma taxa para chegar os produtos lá em Portugal. Então, por isso que os produtos em Portugal é outro valor. É 174 euros. Você comprando lá em euro. Você vai pagar 174 euros no produto, tá? Então, você vai vender por 324. Então, por isso que a gente fala. Ou então, depois vai abaixar, que nem eu falei, depois de quinto produto, você abaixa um pouco o preço. Então, você vai ganhar 180 euros em cada produto que você vender em Portugal. Você vai comprar, no caso aqui em Brasil, você vende. Só que o preço lá de Portugal é diferente, tá? Então, não é o mesmo que o Brasil. Você vai comprar por outro preço que o seu atendente vai te mandar também, ou eu também posso mandar depois para o seu Francisco, para o Borges, os valores, tá? Quanto paga e quanto vocês vendem lá, tá? Que é outro valor, não é o mesmo do Brasil, por 525, ou então 441, não é o mesmo, tá? Aí vocês vão ganhar 720 euros lá em Portugal, vendendo para Portugal. Ou vocês, depende do local que vocês estão, vocês podem comprar no Brasil e vender para Luxemburgo. Manda direto, é euro. Manda para, o que mais? Alemanha, Holanda, né? São França, todos os países que você pode vender em euro. Então você não precisa estar lá, você pode pegar o produto e vender e mandar para lá, como muitas pessoas mandam, tá? Eu trabalho com a DHL, que é mais segura, mas tem outros meios, né, que vocês podem pesquisar. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, que me ajudam, como eu moro aqui, eu preciso de alguém lá, e quem me ajuda é meu afilhado. Eu mando todos os produtos para lá, para casa dele, tanto eu como a minha equipe toda que está aqui na Europa, e ele manda para mim, né? Então eu já tenho esse esquema que eu preciso para estar mandando aqui. Mas vocês pesquisem e vê o jeito melhor que seja para mandar para cá. Então, tanto a pessoa no Portugal pode comprar os produtos, quem está aqui na Europa pode comprar os produtos no Brasil e mandar para qualquer lugar, tá? Trabalhar em qualquer lugar. Então, você tanto ganha em euro, como você ganha em dólar, como você ganha em reais. Mas, Simone, eu sou estrangeira, eu sou de Guiné-Bissau, que nem nós, tenho pessoas de Guiné-Bissau. Elas falam português, só que a franquia é internacional, né? Então, eles compram a franquia em dólar. E eles vendem até no Brasil, só que lá eles ganham em reais, porque está vendendo o produto em real. Mesmo que a franquia internacional, ela vende conforme o país. Por isso que é muito importante saber qual é o país da pessoa para você vender pelo preço certo, tá? E no reais, que você já sabe, quem está no Brasil, que se compra aí o lucro é de 549. Então, dependendo de onde você vendendo quantos produtos você vender, você pode, se você vender um por semana, você tem um lucro de 2.196. E é isso que eu falo, todo mundo tem o mesmo lucro. Por quê? Porque a empresa se preocupa muito com isso, para não ter pessoas vendendo por preço mais baixo, e aí quebrando as pessoas que estão vendendo com o preço certo. Por isso que é proibido vender, né, em Amazon, Mercado Livre, né, que tem aí no Brasil. Então é proibido, por quê? Porque você também tem que fazer o acompanhamento. Como é que você vai fazer o acompanhamento se a pessoa comprou e você não tem contato com ela? E a empresa preza muito isso. É o diferencial da empresa é esse, é a gente ajudar realmente a pessoa a melhorar a saúde dela. E aqui é os preços em euro, em dólar primeiro. Nós temos só a franquia prata, ouro e platina no internacional, tá? Não temos o bronze, só prata, ouro e platina. Quando você indica uma pessoa e essa pessoa mora vamos supor, nos Estados Unidos, ou mesmo aqui na Inglaterra, se você vem indicar e a pessoa adquirir uma ouro, né, você vai ganhar $175, tá? Você ganha $175. A empresa te paga porque você vendeu uma franquia ouro e em dólar. Aí a empresa te coloca na sua conta $175. Simone, eu tenho gente lá em Portugal. Ai,
Se é uma pessoa lá em Portugal adquirir uma franquia ouro, você ganha 161 euros. A empresa te coloca na sua conta, 161 euros. Tá? Agora, se é no Brasil, é 700 reais. A pessoa que está no Brasil e ela vendeu uma franquia ouro, ela ganha 700 reais. Isso tudo em 2 semanas, né? Nós temos um prazo, a empresa tem um prazo de 2 semanas para depositar esse dinheiro na sua conta, numa franquia ouro. Então, esses são os valores que você ganha, né? E fora isso, temos também o bônus de início rápido, que você colocando pessoas, você vai ganhar os diretos, você ganha aqueles valores. Mas quando esses diretos você ajuda ele num prazo de 45 dias, o primeiro cadastrar, depois vem 45 dias o segundo, você ganha um bônus da empresa também, que tudo depende da franquia que foi fechada. Se foi 2 bronze, é 200, se foi 2 prata, é 300, 2 ouro, 400, 2 platinas, 600. Se for uma bronze e uma platina, é calculado e te pagam, né, o valor. E não é só isso, quando esses dois também colocar, você no terceiro, no segundo nível, você vai ajudar e também você vai ganhar. Então a empresa sempre está ajudando as pessoas que estão entrando na empresa agora. Temos bônus de Unilevel, que é de 20% a 30%, de tudo que tudo que a sua equipe fizer comprar, você também, a empresa vai te bonificar. Por exemplo, aqui no estado, em dólar, quanto é que dá? Vamos supor que a pessoa comprou um combo mega. Vai ser 2 dólares e 47, um combo mega. Agora imagina a sua equipe, toda a equipe comprando. Se vamos supor 4 mil pessoas na rede, vai dar 10 mil dólares, se a sua equipe for internacional. É um valor muito bom. Um combo é 2,47. Mas imagina 4 mil pessoas, como nós temos a Cláudia que tem. Isso em dólar, se a sua equipe toda for em dólar. Porque, é claro, cada franquia, como temos várias de outros países, então a empresa calcula cada produto, né, que foi comprado com o valor. Se foi comprado em dólar, se foi comprado em euro, é 2,27. Então a empresa calcula, saiu 10 produtos em euro. Então ela vai calcular. Saiu 64 em euro, 145 euros. Então você vai ganhar conforme a venda que você fizer. Então, tanto em dólar como em euro. E em reais também, que é 9,90. Então, 64 pessoas da sua rede comprou um combo, você ganha 9,90. Vai dar 633. Que essa é a nossa aposentadoria que a gente fala tanto, né, Borde? Que nós temos uma aposentadoria, porque tudo depende da nossa rede, de crescer e você vai aumentando. Então, tem 256 pessoas compraram um combo, olha só já quanto dá. 2.534. Então, tudo depende de quanto das pessoas tem na sua rede e quantas pessoas estão comprando um combo e trabalhando, né? Fora isso, nós temos o quê? O bônus binário, que é de 8% a 60%. Tudo depende da sua rede, né? Tudo depende da sua franquia. Se a sua franquia é bronze, é 8%. Se a sua franquia é ouro, é 24%. Se a sua franquia é platina, é 32%. Então, tudo depende da franquia que você tem. Você tem um binário, né? E aí, em dólar, olha só, em dólar é 40 dólares você ganha cada vez que entrou uma pessoa numa perna menor. Que isso a pessoa que é seu patrocinador pode explicar melhor, porque senão fica muito tempo aqui, eu vou ficar muitas horas aqui explicando a parte do binário, tá? Mas nós temos a parte que quando você franquia, você coloca 4 pessoas. Essas 4 pessoas vai colocar, cada uma, a gente vai ajudar elas, né? A colocar cada uma 4, para ir crescendo a sua rede. E elas também ganhar dinheiro, porque elas compraram uma franquia para trabalhar. Então, nós vamos ajudar ela a colocar pessoas na rede dela. E isso vai crescendo. E dependendo da pessoa que você colocar, ela vai trabalhar mais que a outra, que está numa outra perna. Então, não é pirâmide. Que a pessoa fala, é pirâmide. Não, não é. Como eu expliquei para vocês, a pessoa ganha 2 dólares, enquanto que ela está ganhando 150, a pessoa que está vendendo. Se fosse pirâmide, quem estava primeiro ganhava mais. Não a que está comprando o produto e está vendendo. Não, você comprou o produto, você vendeu, o dinheiro é seu. Então, essa que é a diferença, e por isso que eu gosto tanto desse projeto. Então, em dólar é 40 dólares. Se for a simulação que nós fizemos, sendo eu platina, vendendo uma franquia, tá? Ouro. Eu ganho 36,80 euros. Olha só. Se eu estou com uma rede grande de 64 pessoas, a quanto que eu já tirei? 1.177 euros. Só da minha rede. Isso só da minha rede. Isso é ganho todos os meses, que pode entrar todos os meses, e conforme a binário que vai entrando dinheiro, vai entrando o tempo todo, tá?
E aqui em reais, é R$ 160 quando você é franqueado platina, você vende uma franquia ouro, ou a sua rede também vende uma franquia ouro, você tira 160. E premiações, nós temos premiações da empresa, né? E até chegou aqui uma da minha equipe, que ela é de Guiné-Bissau, é a Maria Augusta, ela foi a primeira aqui internacional a ganhar um computador. Então foi um prazer, porque eu sei o quanto ela trabalha, que ela fala o dia inteiro. Ela me deixa louca, ligando para mim o tempo todo, e eu vejo a paixão que ela tem pela Timol, mesmo morando tão longe, né, do Brasil, nunca foi para o Brasil, mas tomou, viu o resultado, ajudou pessoas, e hoje a gente trabalha firme aqui na Europa. Ela viaja, ela vai para a Alemanha, ela vai para a França, ela vai para Portugal, ela vai para a Guiné, e onde ela vai, ela faz venda, ela faz o negócio, ela faz acontecer. Então, eu fiquei muito feliz quando ela ganhou. E o investimento? Qual é o investimento, gente? Vocês que têm alguém fora do Brasil que trabalha com dólar, olha só, se a pessoa quiser comprar uma platina, ela vai pagar só 2.050. É muito pouco, 2.050 numa franquia. Agora, se a pessoa não tem muitas condições, ela vai pagar US$ 1.100, que é a que eu praticamente vendo só aqui, aqui fora, a platina, né, a ouro, que é US$ 1.100. É um preço muito bom aqui, para você ter uma franquia. E a prata, que é 700, tipo assim, não tem como ficar fora, né? E mesmo assim, na platina e na ouro, você ganha um combo mega e um combo mini, e na prata você ganha um combo mega. Simone, em euro, como é que funciona? Platina, gente, 2.460 é o preço da franquia platina em euro. Para quem está em Portugal, França, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, é esse valor que eles vendem a franquia, né? 2.460. E a ouro, 1.320 euros. A pessoa compra uma franquia e ganha um combo mega e um combo mini. Tanto na ouro como na platina. E na prata ela ganha um combo mega e paga 840 euros. Sendo que ela, se ela for comprar o aparelho, é 324 euros, né? E aqui no Brasil temos a facilidade de pagar 12 vezes sem juros, que é muito bom, que aqui na Europa nós não temos essa facilidade, não temos cartão que faça isso. Então, no Brasil, aqui, no exterior aqui, nós pagamos tudo à vista. No Brasil tem a facilidade. Então, a platina é muito boa. Ela é 12 parcelas de 675. Então, para quem está pensando em abrir um negócio, quando vê esse valor, acha muito pouco. 12 parcelas de 675, ainda ganha um combo mega e um combo mini, né? Então, você comprou a melhor franquia da empresa. Quando eu entrei, eu já entrei na platina, porque eu vi que valia a pena. E aí, se a pessoa não tem condições, ou cartão, né, não pode, tem a 12 parcelas de 380, que é a franquia ouro, que é a que mais praticamente vende na empresa. E temos também a prata, que é a mesma que temos aqui na Europa, 12 parcelas de R$ 260, ganhando um combo mega. Ou a bronze, para a pessoa não ficar de fora e poder trabalhar com a gente, é 12 parcelas de R$ 160. Então, essa é a empresa que nós trabalhamos, essa é a empresa que nos uniu, né? Que nós estamos unidos através da empresa. Ela está crescendo, e é isso que eu falo para as pessoas, gente, ela está crescendo muito, e eu estou trabalhando muito para ela continuar crescendo no internacional. Estamos logo, logo com o website em inglês, então, assim, tá muito bom. É que nem a gente fala, o começo, eu fico imaginando o seu Carlos quando começou, né? A dificuldade para as pessoas acreditar, para entender, né? E ele explicando quantas vezes ele não deve ter falado com as pessoas, né? Quantos não também ele não recebeu no começo. E ele enfrentou, e por isso que eu agradeço o seu Carlos, toda vez que eu falo com ele, eu agradeço ele, porque ele não desistiu. E por isso que está aqui comigo, aqui hoje. Depois de 18 anos, chegou em mim. Então, eu agradeço sempre ele. E é isso que eu falo para as pessoas. Quando as pessoas falam, não, mas as pessoas não acreditam. Eu falei assim, mas sempre vai ter aquele que está precisando. Às vezes a Verdade. pessoa nem acredita, mas está precisando. E ela vai falar, eu vou tentar porque eu estou precisando, né? Então, eu acredito que foi o que aconteceu comigo. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas eu falei, vamos experimentar. Falei para minha filha, vamos experimentar? Eu conheço a Cláudia não tem para que ela mentir para mim. Ela tem um restaurante brasileiro, né? Como é que ela vai mentir para mim? E ela vai fazer, se ela tem um restaurante brasileiro? Não faz sentido, né? Ela vai perder os clientes dela. Então, eu acho que é isso. A Timol realmente ela abriu as portas para o mundo e a gente tem que aproveitar porque a gente está realmente no melhor negócio e na melhor época da Timol.
Então, agradeço o convite, eu espero que eu tenha passado para vocês, meio rapidinho, porque é muita informação, mas, gente, entre em contato, sempre entre em contato com a pessoa que te convidou, que ela vai poder te explicar melhor tudo isso que eu falei aqui rápido, mas é para isso que a gente está aqui, um para ajudar o outro, né? Obrigado pelo convite, senhor Francisco, muito obrigado, Borja, pelo convite, agradeço de coração. Deus Muito abençoe, viu? Hoje obrigado, à noite Simone. temos reuniões, né? Hoje à noite Temos temos nossa reunião às da 20 horas. oficial da Às Timão. 20 horas temos mais uma suculenta reunião e muito bem aproveitada. Agora, eu sempre digo da seguinte forma: nós temos a franquia do investidor, sempre ofereça primeiro ela, que é a franquia Platina. Assim como você viu, a Simone é investidora, ela teve a visão. Tem a franquia popular, eu considero a ouro. As outras são de entrada. Por quê? Porque a pessoa amanhã ou depois vai se arrepender. Mas por que que você não me ofereceu a outro? E tanto uma, a do investidor, como a popular, elas são financiáveis por elas mesmas. Você não tira dinheiro do seu orçamento para ser um empresário internacional. Entenderam? Então é isso que nós temos que ter na nossa mente. Que vamos ajudar as pessoas a lhe ser grande, grande. E é isso que o nosso projeto é muito grande. Tá certo? Muito bem. Cleusa, tinha alguma pergunta referente ao assunto? Abre o microfone. Abre o som. Abre o som. Abre o som, Cleusa. Aham, Abriu. sim. Pode pedir. Eu quero parabenizar a Simone, eu acompanho ela sempre participando das lives, é uma guerreira, Simone, parabéns. Eu imagino que você também lutou muito para chegar onde você chegou, né? Porque quando você diz que a gente leva tantos nãos na cara, né? E eu sou a própria que eu levei muitos nãos, né? E tô persistindo ainda, né? Tô insistindo. De vez em quando um sim que anima, né? Mas tá de parabéns, Simone. Você é uma guerreira. É. O que mais anima mesmo é os não. Porque daí motiva você em frente. Ele é o combustível para você seguir, que você vai ter que provar o contrário. Que o que É, diz não, Tá. porque ele é bom. e Uhum, eu sempre Esse falo, é o sabe, Cleusa? fundamental. O não, uhum, não é para nós. Eu nunca levo não. Na minha cabeça eu não levo uhum. não, porque eu já estou bebendo da água, né? Eu já estou Sei. vendo. Já teve Então, benefício. desde que o Sidney me fez essa pergunta, que foi numa mentoria, ele me chamou, eu nunca nem tinha falado nada, eu estava sempre quietinha, só assistindo, né? Ficava só ouvindo, aprendendo. E ele um dia me chamou, e ele perguntou para mim, né? Porque eu acho que ele via eu como internacional, né? Perguntou o que eu sentia, o que eu fazia, qual era meu, né? Quando eu recebia não. Aí eu fiquei até pensando, né? Falei, mas eu não recebo não. O não é para mim. E eu falei tão espontâneo isso na live que sempre ele comenta sobre isso, porque realmente eu penso assim, a pessoa falou não para ela, ela não quer beber da água boa, ela quer continuar bebendo uma água morta. Ela Tá certo. quer ter conhecimento. E eu penso assim, é muito triste uma pessoa não quer ter conhecimento, porque se eu sei que nesses dias me falaram de um produto aí que não é bom para a saúde e que é muito sério. Gente, você acha que eu vou comprar? Nunca mais eu vou comprar esse produto. Porque Uhum, se eu sei que está lá, que é prejudicial, que está falando, eu não vou comprar. Mas isso foi o quê? A partir do momento que eu tive conhecimento. Então, o conhecimento, ele realmente, ele salva vidas. Agora, a pessoa que não quer ter conhecimento, aí não é um problema meu, é ela que não quer ter. O meu trabalho, o que eu falo, o que eu tenho o prazer de fazer, é falar para todo mundo. Esse é meu trabalho, de contar para todo mundo que existe uma água de qualidade, que vai melhorar a saúde das pessoas. Então, esse é meu trabalho, de contar para todo mundo. Agora, dela uhum. ficar, aí é ela que tem que decidir o que ela quer para ela, para a família dela. Aí não é mais na minha mão, não está na minha mão. Está nas mãos dela. Exatamente. Ela que tem que decidir. E eu vou falar uma coisa: tem pessoas hoje que 3 anos depois falam assim, Mano, você ainda trabalha com a água? Eu falei, eu não largo nunca. Vou parar de falar, gente, que a água
Tipo assim, não tem como, Uhum. né? Então, aí é a pessoa que ela tem que decidir se ela vai parar de falar da água, porque eu não consigo imaginar eu não falando de um projeto desse se eu ver que uma pessoa está doente. E eu ver que ela está doente, ver uma pessoa que a filha dela está morrendo de cólica e eu ficar quieta. Como é que Quieto. eu vou ficar quieta? Exatamente. Se minha filha não tem dor, se eu já O ajudei princípio da sabedoria, né, Simone? O princípio da sabedoria nós temos que colocar em mente é a atitude. Você vê a pessoa sofrendo, não faz nada. Adianta você ser sábio? não adianta. Não tem atitude, não chega a lugar nenhum. Então é isso aí. É isso aí. Então, Só eu nunca temos a levei você. agradecer muito, realmente a boa colaboração e vamos, a Uhum. hora que precisar também da gente, eu falei com o seu Francisco, pode contar com a gente para colaboração também, tá certo? Obrigada. Obrigada, gente. Uhum. Deus abençoe. Obrigada. Um beijo Seu para Obrigada, Fran... Simone. Obrigada, seu Borges. Obrigada, seu Francisco, pela Nós live. que A gente sempre agradecemos. aprende. É Sempre isso aprende aí. mais com as lives. Seu Francisco, eu volto com a sala para o senhor, então. O senhor faz o fecha, o senhor ou a Simone, então. Teve um que entrou agora. Né? É, mas Simone, muito obrigado pela participação, foi excelente. Simone é Simone, não adianta. Ela conhece o mundo todo, né? Que maravilha, que maravilha. Simone, eu deixei de entrar em contato contigo em janeiro porque houve um pequeno problema, um contratempo e ainda não consegui solucioná-lo. Mas em seguida voltaremos nativa, tá? Bora. Então, agradecemos a presença de todos. O fato de hoje ter mostrado a primeira parte sem os slides é para mostrar que qualquer um pode fazer a apresentação, tá? E se isso não faz, é desculpa, porque dá para fazer, tá? Então, muito obrigado pela presença de todos, pela participação, pela paciência de ter esperado até agora. E essa reunião foi gravada. Daqui a pouco eu vou fazer a reversão e vai ficar lá no canal YouTube à disposição de todos, tá? Vai estar lá como Francisco Montemajor, tudo minúsculo, aí a data de hoje, tá? Então, um abraço a todos e vamos lá, gente. Não se esqueça, porque Obrigada. não se esqueça que nós estamos no mesmo barco. Enquanto Uhum. uns remam, os outros jogam água fora para não afundar. O importante É. é tocarmos o barco para frente, tá? Um abraço a todos, Perfeito. gente. Tchau, tchau. Tudo bom? Tchau, obrigada. Abração. Obrigada. É. Até mais, Simone. Obrigado. Até mais, Creuza. Tchau, Nestor, obrigada. alguma pergunta? Não.